Amados irmãos em Cristo, saudações. Hoje vamos refletir, vamos conversar, vamos meditar na palavra do Senhor, no Novo Testamento, num dos evangelhos, por sinal o Evangelho de João, este que por muitos é considerado o evangelho mais completo dos quatro. Com efeito, vamos meditar precisamente no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 31. Portanto, vamos explorar todo o capítulo 13 do Evangelho de João. Aqui nós pretendemos meditar em torno da última revelação do Senhor aos seus discípulos. Este diálogo, nós sabemos que o ministério do Senhor terreno compreendeu a atividade de cura, a atividade de libertação e a atividade do ensino. Então, ele não cessou de ensinar, partilhando assim o seu amor para com seus discípulos em todos os momentos, em todas as ocasiões. É assim que as próprias Escrituras revelam que o Senhor não se continha, e sempre que houvesse oportunidade de celebração, quaisquer fossem os motivos para que os irmãos pudessem se congregar, pudessem se unificar, ele sempre estava lá presente e nunca faltava em momentos de celebração, porque eram essas ocasiões que ele fazia da sua presença como um momento de celebração pela libertação do povo de Deus da escravidão. Com efeito, nós vamos falar de três principais tópicos no que concerne a última revelação aos discípulos. O primeiro vai ser a cerimônia, o ato do lava-pés. E o segundo ato vai ser o momento em que o traidor dos 12 é indicado. E o terceiro e último ato vai ser o amor fraternal. Então, como vocês veem, esta representação, ela expressa que este tópico, que é a última revelação aos discípulos, gravita em torno do amor. Com efeito, ele inicia e termina no amor. Como é que isto então é escapulido? Em ocasião à ceia, o Senhor, porque aproximava-se o período de celebração da Páscoa, então o Senhor convocou os seus 2 discípulos e com eles ceou. Vale lembrar que o ato de cear é uma forma superior e exímia de demonstração do amor, porque é um momento em que, em ato de cear, eles entrelaçavam-se uns aos outros, as mesas eram dispostas em forma de U, estavam sempre um ao lado do outro, enquanto a mão esquerda de um já apoiava-se sobre a almofada, sobre o colega que estava ao lado, a mão direita ficava livre para servir. Então ficavam todos assim ligados e entrelaçados, como se fosse uma miçanga, um ao lado do outro. Nessa disposição, vale lembrar que à esquerda de Cristo estava Judas e à direita de Cristo estava o discípulo que ele amava, que é João. Então, após a ceia, o Senhor tirou as suas vestes, cingiu-se e pegou um balde, um recipiente com água e começou repentinamente a lavar os pés dos seus discípulos. Aqui vale lembrar o seguinte: naquela época era comum as pessoas vestirem somente de túnica e sandálias e, consequentemente, os seus pés, não raras vezes, sempre que chegassem às casas, aos seus destinos, era frequente que eles lavassem os pés, porque os pés chegavam sempre muito sujos por causa da poeira e por causa de doenças. Normalmente, esta cerimônia de lavar os pés, esse ato de lavar os pés, era feito pelos escravos daquelas casas. E normalmente dos escravos era escolhido o mais humilde de todos para lavar os pés. Portanto, naquela ocasião, por um lado o escravo fora o próprio Cristo, e em segundo plano, também vale a pena salientar, é que o Senhor também poderia criar condições para que cada um pudesse por si lavar os seus pés, mas ele fez questão dele próprio lavar os pés de cada um dos discípulos. Como o que representa esse gesto? É a sua exímia demonstração de amor para com os seus discípulos. Quando ele lava os pés um após o outro,
esta atitude surpreendeu a todos os discípulos, porque eles não esperavam e ficaram altamente constrangidos por esse ato de Cristo, porque ele, sendo o mestre deles, eles nunca esperavam tal atitude do próprio mestre. Então, é assim que o Pedro questiona o Senhor: por que lava os nossos pés? Não seria o caso de nós lavarmos assim os seus pés? E o Senhor responde que convém que eu lave os seus pés, que é para vocês fazerem parte de mim. Então o Pedro insistiu dizendo: ok, se me lave os pés, então que também me lave as mãos e a cabeça. A resposta do Senhor a esta questão que o Pedro remeteu é ainda mais curiosa, porque ele diz-lhes o seguinte: que vós já estáis lavados, e se já lavaram os pés, estando lavados, o que somente preciso é apenas de lavar os pés. O que isso faz lembrar? É que, normalmente, naquela ocasião, naquela altura, as pessoas tomavam banho em locais públicos e fora das suas casas, junto com várias outras pessoas. E após o banho, naturalmente, quando voltassem para as suas casas, o único membro do corpo que chegava a sujo eram os pés. Então é por isso que o Senhor respondeu-lhes que vós já estáis limpos. Entre eles, os discípulos, eles entreolharam-se. E de seguida o Senhor diz: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E essa afirmação do Senhor mais uma vez chocou os seus discípulos, que eles começaram a entreolhar-se uns aos outros. E Pedro, na ocasião, gesticula a João, que estava à direita do Senhor naquela disposição da mesa em como que a perguntar, a incitar a que João perguntasse ao mestre qual deles é, quem é esse que iria trair. Então o Senhor responde: é aquele que comer esta porção molhada. De seguida, o Senhor pegou um pedaço de pão, ensopou e deu a Judas, que estava à sua esquerda, na boca, mais uma vez em demonstração do seu infinito amor. E depois de Judas ter comido, eis que o Satanás entrou em si naquele mesmo instante. E de seguida o Senhor disse a Judas, dirige-se a Judas nos seguintes termos: aquilo que queres fazer, fazei-o apressadamente. E os discípulos entenderam que, pelo fato de Judas ser o tesoureiro e por ter ali a carteira que recolhiam as ofertas e as poupanças deles, eles entendiam que o Senhor estava a dizer que o Judas tinha que sair dali apressadamente para fazer as compras em preparação para a Páscoa. De seguida, o Senhor diz, após a saída de Judas, porque Judas logo de seguida sai, porque já se fazia muito tarde, já era noite, ele diz: olha, é chegada a altura do Filho do Homem ser glorificado, e aquele que o enviou ser glorificado nele. E depois ele acrescenta que aquilo que eu tenho dito aos judeus, também repito a vós, que para lá onde eu vou, nenhum de vós poderá ir. Então Pedro insiste e diz, mas antes de Pedro insistir, ele diz assim: eu vos deixo, já agora vos deixo um novo mandamento, em que vocês amem-se uns aos outros como o Senhor amou a vós. E é um novo, entre aspas, mandamento, porque este que era o segundo mandamento na antiga aliança tem uma diferenciação na sua fundamentação, porque enquanto na antiga aliança o mandamento de amar aos próprios tinha como fundamento tal quando nós amamos a nós próprios, agora neste novo mandamento ele diz: amai-vos uns aos outros como o Senhor amou a vós. Então, o que é que traz de elemento diferenciador, por assim designado, um novo mandamento? É que o novo mandamento de amar aos próprios tinha como base a essência a questão do sofrimento, isto é, o amor que o Senhor queria agora revelar na forma de um novo mandamento, entre aspas, tem na essência a capacidade da pessoa se renunciar e também da pessoa enfrentar dor e sofrimento para agradar
ao seu próximo e assim demonstrar o amor que ele tem para com o seu próximo. Então, de seguida, o Senhor diz aos seus discípulos que era chegado o momento de ele ir, e o Pedro insiste dizendo que eu quero, onde que o Senhor vai? Eu quero ir consigo. E o Senhor então responde a Pedro, porque o Pedro depois já dizendo, eu quero ir consigo porque eu dou a minha vida por si. Então o Senhor responde, em verdade lhe digo que o galo não vai cantar enquanto me negares 3 vezes. Espero que tenham gostado. Está aberta a sessão para perguntas, questões, comentários, para podermos esticar e aprofundar este tema para os lados, para baixo e para cima, conforme se afeiçoar. Prontos, eu tenho muitas questões sobre este assunto, que é as últimas revelações do Cristo. Eu queria, em forma de nós tivemos uma intervenção do coach mais aberta sobre este assunto. Eu gostaria de perceber de uma forma mais micro quais são, em resumo, não é? As últimas revelações de Cristo. Falou-se também da celebração da Páscoa nesta época. Eu queria saber o que significa para os cristãos a celebração da Páscoa, porque até então temos um feriado nacional no mundo todo que se fala da Páscoa. Eu queria perceber o que significa a Páscoa para os cristãos. Tivemos também a parte em que o Cristo disse, vós já estáis lavados ou limpos. Eu gostaria eu sei que ele falava em hipérbole. O que eu queria perceber é o que esta hipérbole significa neste contexto da última revelação de Cristo. E a última, nós penso que em sessões passadas acompanhamos que o Pedro, penso que foi na primeira ceia, o Pedro, quando ele diz a Cristo que o Cristo é o Messias, não é? Depois desta fase, encarnou nele um diabo que lhe fez falar de forma humana, e Jesus Cristo repreendeu o diabo naquele momento. Por que não o fez com Judas? Pois acompanhamos nesta fase que quando recebeu o pão úmido ou molhado, o diabo encarnou a Judas. Queria perceber por que não foi repreendido. Hoje eu tenho uma única pergunta sobre de Jesus. Acompanhamos de que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Isso está claro. Agora, não entendo se ele lavou como uma lei ou como uma recomendação que, se quiserem, podem fazer ou não, porque nesses dias vejo muitas igrejas que não fazem o mesmo. Então, não sei porquê. Paz e graça, irmãos em Cristo. A minha pergunta é sobre a tua. Eu queria saber, este ritual de lavar os pés, qual é o ensinamento que Jesus deixou ao Pedro? E se era um ritual de purificação, de santidade, em que consiste? Em primeiro lugar, agradecer pelas questões que me foram endossadas. São todas bastante pertinentes para nos ajudarem a aprofundar o sistema, a conversa e retirar de lá a essência, a substância, ou, se preferirem, a polpa da fruta, ou não o fermento, mas o próprio pão, enquanto um alimento que é servido à mesa para o fortalecimento espiritual do indivíduo como do grupo, quer seja uma igreja a nível individual como pessoa, quer seja uma igreja a nível de um lar cristão, quer seja uma igreja a nível de uma comunidade, quer seja uma igreja espiritual enquanto pedras vivas que compõem a igreja, que é o corpo de Cristo. A primeira questão, se o ritual de lavar os pés, qual é a essência, qual é o ensinamento, se era um ritual de santidade, em que ele consistia?
de acordo com a tradição judaica, o ato de lavar os pés era um ato de purificação, porque se eles naquela altura vestiam-se túnicas e sandálias e percorriam várias distâncias, naturalmente que sempre chegavam aos seus destinos com os pés empoeirados e também naturalmente sujeitos com muitas doenças, por assim dizer. Então, por um lado, em termos de ritual, em termos de prática, tradição, o lavar os pés é um ato de purificação. Mas também ele é muito mais do que um ato de purificação. Acaba neste instante por tornar-se um ato de santidade. Por quê? Porque em termos de ensinamento, como foi muito bem colocado, o que o Senhor queria trazer para o conhecimento dos seus discípulos é aquilo que nós chamamos de um novo mandamento. Da seguinte forma, ele queria aqui ressalvar a primordialidade dos discípulos para que eles fossem distintos dos demais e que esses fossem reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Então, qual é a característica fundamental dos discípulos de Jesus Cristo que os diferencia dos demais? É que os discípulos de Jesus Cristo, eles estão para servir. O conceito de servo, o conceito de servidão, aqui é visto no sentido inverso e também no verdadeiro sentido da palavra, em que o Senhor veio ao mundo. Ele assim, quando o fez, ele despiu-se toda a sua glória. Ele saiu do trono do Pai. Ele deixou de lado toda a sua honra, toda a sua glória. E ele fez-se humano, fez-se igual a nós todos. Para que ele veio, era fundamentalmente para entregar a sua vida. Ele entregou tudo que ele tinha, que era a sua vida, de uma forma voluntária, como um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, para a expiação dos nossos pecados. Então, aqui o principal ensinamento era que os discípulos, enquanto seguidores de Cristo, eles estavam para servir. Eles tinham que se valer, o seu exercício de liderança para com os outros tinha que se consubstanciar na forma do serviço para os outros e não o contrário, que é ser servido pelos outros. Então, quais são as últimas revelações em termos de resumo? Nesta conversa, no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 31, que é todo o capítulo 13 do Evangelho de João, aqui há três principais revelações ou ensinamentos que o Senhor quis transmitir aos seus discípulos. O primeiro é este ritual de lavar pés, que é a primordialidade de, se quiser ser um discípulo, quiser seguir ao Senhor, quiser ser exaltado com a sua glória, quiser ser elegível ao reino dos céus, primeiro tinha que servir aos outros, que é o lava-pés. O segundo ensinamento é que nesta conversa ele queria identificar quem era o traidor dos 12. Ele revelou quem era esse traidor daqueles 12 fiéis discípulos que lhe seguiram e lhe serviram até o último momento, e que ele também os serviu e os amou incansavelmente e incessantemente até o último instante. Este é o segundo ensinamento. E o terceiro e último ensinamento é o amor fraternal, na forma de um Novo Testamento, em que ele dizia: amai-vos uns aos outros como o Senhor amou a vós. O que significa a Páscoa para os cristãos? A Páscoa para os cristãos representa o período, o momento em que o Senhor, despindo-se toda a sua glória, fazendo-se numa jumentinha, ele de forma premeditada, intencional e voluntária entregou-se como um sacrifício vivo, como Cordeiro de Deus, para que fosse feita e completa toda a justiça. Portanto, ele, ao reconhecer que aproximava-se o período de celebração da Páscoa, que no texto bíblico já está prescrito no Antigo Testamento como um ritual, como uma festa, como uma congregação de fé, então o Senhor fez questão que, em ocasião da celebração da Páscoa, que era uma tradição judaica, coincidisse com o momento em que na nova aliança ele fosse se entregar voluntariamente. Nos dias de hoje, a Páscoa sim representa a morte do Senhor, que representa para nós um triunfalismo, porque é o momento em que nós todos vencemos, em que todos nós, simbolicamente, os que creem nele, nascemos de novo e fomos de uma forma
exímia, fomos libertos da escravidão. O que significa a hipérbole, a parábola vós estáis limpos no contexto desta revelação? Nesta revelação, Pedro, quando questionou ao Senhor, pedindo-lhe que ele lavasse não somente os seus pés, mas também as suas mãos e a sua cabeça, naquele contexto o Senhor quis dizer que era suficiente que lavasse os pés, porque eles já estavam limpos interiormente, simbolicamente eles já estavam purificados interiormente. Então, quando ele diz, vós já estáis limpos, estava a querer dizer que não é necessário lavar as mãos e os pés, as mãos e a cabeça, porque lavando-os tão somente os pés, tal e qual naquele contexto em que os banhos eram tomados em locais públicos, juntamente com várias outras pessoas, e após o banho que as pessoas retornavam às suas casas, chegando às suas casas, então tinham somente o membro que é os pés, porque vestiam sandálias, calçavam sandálias somente sujos. Então era este o sentido simbólico que o Senhor queria trazer em adjunção à questão que foi colocada por Pedro, era que eles já estavam limpos e que bastasse somente a lava dos pés para que eles estivessem purificados. Não sei se faz sentido. Ok. Porque o Senhor não repreendeu a Judas após este ter aceito o pão molhado, tal como fez a Simão Pedro. As escrituras e os teólogos que dedicaram-se a uma meta-análise desta passagem, eles revelam que neste ato da ceia, a ceia foi um dos últimos momentos pelos quais o Senhor esteve com os seus discípulos, que são aqueles que o Senhor tanto amou e que o Senhor tanto dedicou a sua vida para com este através da cura, da libertação e principalmente do ensino. Então, o Senhor partilhava os momentos mais importantes da sua vida, e foi em particular este momento que foi a ceia com os seus discípulos, precisamente para demonstrar o seu amor. Este amor, o que representava? Representava ele entregar-se por inteiro, demonstrando ou ensinando sobre os mistérios do reino de Deus, para que estes, enquanto seus discípulos, pudessem dar continuidade. Porque ele sempre deixou claro aos seus discípulos que ele estava somente de passagem para servir ao Pai, e que haveria de chegar o momento em que este haveria de partir para voltar para o Pai, que foi quem o enviou. Então, esta explicação que o Senhor, de forma eloquente e repetida, dizia aos seus discípulos, não lhes cabia, porque eles não compreendiam muito bem esta designação parabólica. Então, neste caso, apesar do Senhor saber, porque ele sabia todas as coisas, recebia todas as revelações, ele sabia que dos 12 haveria um que haveria de lhe negar, que foi o caso de Simão Pedro. Haveria um outro que haveria de lhe trair, ou no caso de lhe vender, que foi no caso Judas. Mas ainda assim, ele não cessou de tentar resgatar ou tentar evangelizar. Nem digo tentar, ele fez-lo, ele evangelizou a todos sem cessar, ensinando até ao último momento. Se por um lado o Senhor não repreendeu a Judas, tal como fez a Pedro, é porque ele conhecia e sondava os corações de todos. Então ele sabia a condição espiritual e emocional de cada um dos seus discípulos. Ele, quando disse que dos 12 um haveria de lhe trair, e este ato haveria de ser comprovado por aquele que haveria de comer o pão molhado, e ele fez-lo, e assim Judas comeu o pão molhado, e depois de seguida o Senhor disse, aquilo que queres fazer, fazei-o apressadamente. É porque o Senhor, ele estava mais interessado, até talvez mais do que o próprio traidor, que aquilo se ocorresse. É por isso que diz que ele fez para que se cumprisse toda a justiça, porque ele estava muito ciente e ávido da missão pela qual ele veio à Terra. Então isto para dizer que a resposta a isto é porque ele sabia que tinha uma missão aqui na Terra, que vinha pelo Pai que o enviou, e que ele tinha que voltar ao Pai que o enviou, mas isso só haveria de ocorrer após de se completar todo o
o seu ministério, todas as etapas, que incluía traição. Primeiro, antes de traição, depois negação, depois morte, crucificação, ressurreição. Por último, o Senhor lavou os pés dos discípulos como lei ou como uma recomendação, visto que muitas igrejas não o fazem. O Senhor Cristo, Ele lavou os pés dos discípulos como uma nova lei, não como a lei do Antigo Testamento, mas como a nova lei, porque a nova lei de Cristo é o amor. Então, Ele veio desconstruir o sentido do amor através de lavar os pés, demonstrando que esse amor é na forma de liderança. E liderar, no caso dele, o liderar não é uma questão de se superiorizar aos outros, mas é demonstrar amor aos outros. Como? Inferiorizando-se aos outros, demonstrando que os outros são mais importantes, são mais poderosos do que ele próprio líder. E essa inferiorização relativamente aos outros é em si a forma exímia de demonstração do amor para os outros. É por isso que ele deixou como último comandamento das últimas revelações no novo mandamento. Ele disse, ele reformulou o segundo mandamento que já preexistia desde a antiga aliança. Só que ele trouxe um novo fundamento, que é precisamente a questão de lavar os pés. Porque ele diz, amai-vos uns aos outros, tal quanto o Senhor amou a vós. Então, como é que o Senhor amou a vós? O Senhor amou aos outros através do sacrifício, porque Ele sacrificou a sua própria vida. Ele entregou-se por inteiro para a remissão dos nossos pecados. Então Ele foi o exemplo, é por isso que Ele é o Senhor e o consumador da nossa fé. Por assim dizer, para Ele, lavar os pés é uma forma de liderar, que tem na essência o amor. E esse amor é demonstrado pela capacidade que nós temos de renunciarmos aos nossos próprios interesses, nossas próprias vontades e aceitarmos o sofrimento como uma forma de demonstração do amor ao próximo. Condição que muitas igrejas precisamente não estão preparadas para assimilarem, por um lado, porque o Senhor apenas revelou os mistérios do reino de Deus a uns e não aos outros, e por outro lado, porque como nós bem sabemos, sem o derramamento do Espírito Santo, sem que o Senhor indique onde é que vai ser edificada a sua igreja, sem haver a promulgação do poder e outorga da autoridade na forma do próprio Espírito Santo que vai dirigir a própria igreja, então essa igreja não torna forma, não faz o corpo de Cristo e o Senhor não vem à cabeça para completar. Por assim dizer, muitas igrejas estão desposadas daquilo que é o elemento principal, que é o Espírito Santo, este que vai os conduzir para a reunificação com Cristo, enquanto o Senhor, o consumador da fé, enquanto Ele sendo a própria igreja, enquanto Ele tendo adquirido todo o poder sobre a terra e sobre os céus. Posto isso, e não havendo mais questões, muito obrigado pelo vosso tempo e disponibilidade. Vamos continuar a amadurecer esta nossa conversa. Comando-vos e recomendo cada um de nós presentes nessa Assembleia possamos levar adiante esta reflexão para as nossas próprias vidas e principalmente para podermos partilhar este entendimento na forma da Palavra de Deus, dando vida e eficácia a essa Palavra, porque a Palavra diz que a Palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Onde é que ela ganha viva? É porque a Palavra de Deus já é a própria vida. Por quê? Porque ela é como uma espada de dois gumes, que ela separa a alma do espírito e ela penetra até a medula e também ela sabe discernir as intenções das aspirações, os desejos das necessidades. Então, muito obrigado, até a próxima.